Oi, oi. Muito boa tarde a todos, os presentes e os que nos acompanham pela internet. Eu, vereador Gilberto Messias de Pinas, da Comissão de Orçamento e Finanças, no uso das minhas atribuições legais e em atendimentos das determinações contidas no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, declara aberta a audiência pública. Convido o contador Marcelo Rodrigues Lima, contador Wanderson Mendes da Silva, contador Marcos Aurélio da Rosa, e convido para compor a mesa o César Augusto Foz, subtenente da autarquia Águas de Sarandi. Pode ver aqui? Tudo certo. Beleza? Deixa uma cópia. Tá. Essa aqui vem a primeira, quem vem segundo? É uma cópia. Vai faltar uma aí também. Aqui, ó. Vou deixar uma aí para você. Marcelo vai primeiro? Sim. Agora passo a palavra para o contador Marcelo Rodrigues de Lima para apresentar as contas da Prefeitura de Sarandi. Boa tarde a todos que compareceram aqui no auditório da Câmara Municipal de Sarandi. Hoje, 26 de maio de 2026, é a apresentação da audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2026. Também agradeço aqui a presença dos colegas aqui, o Marcos, do Fundo de Previdência do município, ao Anderson, da autarquia Águas de Sarandi, e o César, diretor aqui também, e demais aqui no auditório. E também a todos que estão acompanhando pelo canal YouTube da Câmara. Próximo. Os tópicos serão receitas, despesas, resultados e índices legais. Próximo. Primeiro tópico, receitas. Próxima página. Demonstrativo da receita arrecadada. Receitas correntes. Primeiro quadrimestre, arrecadado: R$ 158.788.932,52. Uma variação da receita arrecadada com a prevista de 36,55%. Agora as receitas, os subdesdobramentos. Impostos, taxas e contribuição de melhoria. Receita arrecadada primeiro quadrimestre, R$ 37.819.552,55. Uma variação de 41,75%. Receita patrimonial, receita arrecadada até o primeiro quadrimestre, R$ 8.581.374,08. Variação de 86,20%. Receita de serviços, receita arrecadada no primeiro quadrimestre, R$ 214,16. Transferências correntes, que as transferências constitucionais, FPM, ICMS. Tivemos aqui receita arrecadada no primeiro quadrimestre de R$ 107.417.094,34. Uma variação de 34,76%. Outras receitas correntes, receita arrecadada primeiro quadrimestre, R$ 3.403.719,86, uma variação de 29,70%. Então, essas primeiras foram as receitas correntes, são as receitas para manter
as despesas de caráter continuado, enfim, a estrutura. Agora temos a receita de capital, que é para investimentos, né? No caso aqui, a receita de capital até o primeiro quadrimestre foi de R$ 6.542.252,01, uma variação de 60,97%. Operações de crédito, não houve nada arrecadado. Alienação de bens também não houve. Transferência de capital, R$ 6.542.252,01, uma variação de 114,17%. Total da soma entre receita corrente e receita de capital, no primeiro quadrimestre, R$ 165.331.184,53, uma variação de 37,14%. Próximo slide. Receitas próprias arrecadadas. Agora nós temos aqui o desdobramento daquela receita corrente e a de impostos, que aí temos IPTU, ITBI, Imposto de Renda Retido na Fonte e o ISS. IPTU, bom, impostos, total no primeiro quadrimestre, R$ 28.722.090,18, uma variação de 45,95%. O IPTU, até o primeiro quadrimestre, R$ 10.003.543,96, uma variação de 52,63%. O ITBI, R$ 5.915.843,18, uma variação de 50,28%. O Imposto de Renda Retido na Fonte, R$ 6.929.147,69, uma variação de 49,49%. O ISS, R$ 5.873.555,35, uma variação de 33,12%. Taxas, R$ 8.888.105,20, uma variação de 37,97%. Contribuição de melhoria, R$ 209.357,17, uma variação de 4,49%. Total das receitas próprias, né? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, até o primeiro quadrimestre, R$ 37.819.552,55. Próximo página. O próximo ele é um gráfico só mostrando a evolução. Desde 2003 a 2024, 2025, só que 2026 ele cai, mas é porque está no primeiro quadrimestre ainda, né? Então, o resultado ele vai aumentando, esse gráfico aqui, as linhas, né? Aí, o próximo quadro, transferências correntes. As transferências correntes são aquelas provenientes de origem da União, do Estado, instituições privadas, outras instituições públicas, como o Fundeb, e demais transferências correntes. Então, o primeiro quadrimestre das transferências da União chegou a R$ 50.829.905,20, uma variação da arrecadada em relação à prevista de 32,93%. Transferência do Estado, até o primeiro quadrimestre, R$ 23.813.499,62, uma variação de 35,48%. Transferência de instituições privadas não ocorreu. Transferência de outras instituições públicas, no caso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, né, o Fundeb, né? No primeiro quadrimestre foi R$ 32.773.232,40, uma variação de 37,42%. Demais transferências correntes, até o primeiro quadrimestre, R$ 457,12. Então, o total da receita arrecadada do primeiro quadrimestre, dessas transferências, né, chegou-se a R$ 107.417.094,34. Próxima página, que agora o próximo tópico é as despesas. Pode ir para a próxima. Despesas empenhadas. Aí nós temos aqui despesas correntes, né, que é as despesas para manter a estrutura, né, que no caso é despesa pessoal, juros, encargos da dívida e outras despesas correntes. Aí as despesas de capital, que são para investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida, né?
e reserva de contingência. Despesas correntes, total no primeiro quadrimestre, R$ 160.489.050,19. O percentual do empenhado sobre a dotação atualizada, 44,86%. Aí temos aí pessoal e encargos sociais, R$ 77.434.029,97. Um percentual de 36,74%. Juros e encargos da dívida. Temos aqui 1.584.000, um percentual de 66%. Outras despesas correntes, despesas empenhadas até o primeiro quadrimestre, R$ 81.471.020,22. É um percentual de 56,33%. Despesas de capital. Despesas empenhadas até o primeiro quadrimestre, R$ 15.663.374,79. Percentual de 64,67%. E aí tem um desdobramento dessa despesa de capital, que é investimentos, até o primeiro quadrimestre, atingiu R$ 5.587.178,75. Percentual de 39,82%. Inversões financeiras, certo? É quando você compra um exemplo, uma casa, você não constrói, né? Você faz o contrário do investimento, né? Inversão financeira, você foi zero. Amortização da dívida, que é os pagamentos das operações de crédito, nós tivemos aí R$ 10.076.196,04. Um percentual de 98,88% empenhado. Total da despesa corrente, capital e reserva de contingência, a reserva de contingência foi zero, né? No caso, todo município tem que deixar uma reserva para casos de contingências, desastres naturais, enfim. No caso, graças a Deus, não foi utilizado, mas todo município tem que fazer essa reserva. Despesas empenhadas até o primeiro quadrimestre, R$ 176.152.424,98. Percentual empenhado sobre a dotação atualizada, 45,58%. Próximo slide. Agora nós temos aqui a aplicação de recursos por órgão. Gabinete. Total empenhado até o primeiro quadrimestre de 2026, R$ 2.414.105,42. Empenhado em relação ao previsto, 20,06%. Administração, R$ 3.693.435,33. Empenhado em relação ao previsto, 45,18%. Planejamento, R$ 164.655,07. Empenhado em relação ao previsto, 22,52%. Fazenda, empenhado R$ 1.947.878,05. Percentual de 24,86%. Meio ambiente, assistência social, R$ 3.975.557,11. Percentual de 25,61%. Meio ambiente, R$ 10.389.061,05. Percentual de 43,57%. Saúde, R$ 36.822.279,11. Percentual de 37,12%. Desenvolvimento econômico, R$ 1.017.830,05. Percentual de 11,85%. Educação, empenhado R$ 57.549.452,80. Percentual de 38,26%. Secretaria de Esporte, R$ 1.113.304,77. Percentual de 16,36%. O Trânsito e Segurança, R$ 7.052.042,12. Percentual de 33,45%. Urbanismo, R$ 12.081.963,71, um percentual de 18,21%. Controladoria Geral, R$ 282.798,33, um percentual de 21,67%. Encargos especiais, R$ 36.690.014,79. Aqui está, no caso, as amortizações,
tributos, como PASEP, enfim, outros gastos. R$ 36.690.014,79, percentual de 90,28%. Secretaria Municipal da Juventude, Secult, R$ 661.694,26, 23,41%. Secretaria Municipal das Políticas Públicas para as Mulheres, Semulher, R$ 296.353,01, 24,84%. Reserva de contingência, zero. Tá, o total empenhado até o primeiro quadrimestre, R$ 176.152.424,98, um percentual do empenhado em relação ao previsto, 37,40%. A próxima página é os resultados. Pode ir para a próxima página. Resultado orçamentário 2026. Primeiro quadrimestre. Receita arrecadada, R$ 165.331.184,53. Despesas empenhadas, R$ 176.152.424,98. Então, resultado negativo, R$ 10.821.240,45. Isso aqui, a despesa está maior porque sobra superávit, ou seja, um recurso que sobra da diferença entre o passivo financeiro menos o ativo financeiro, né? Ou seja, o que você tem em caixa menos as suas dívidas. Então, vai para o exercício seguinte, você utiliza e acaba empenhando. Tá? Então, esse resultado negativo não quer dizer que não tinha o recurso, tinha o recurso, porque passa de um exercício para o outro. Aí você tem aqui a receita arrecadada, R$ 165.331.184,53. A despesa liquidada, né? Quando a despesa é reconhecida, né? Aí você tem R$ 102.650.820,91. Resultado orçamentário líquido da receita arrecadada menos a liquidada, R$ 62.680.363,62. Aí a receita arrecadada, R$ 165.331.184,53, menos a despesa paga, o que foi pago até hoje, R$ 98.569.491,33. Então, o resultado orçamentário, a receita, menos o que foi pago, R$ 66.761.693,20. Aí, o próximo slide, nós temos o balanço patrimonial do município. Aí nós temos aqui o primeiro quadro, aqui, o ativo circulante, né? Que é onde está bancos, caixa, créditos a curto prazo, né, estoques. Então, nós temos aqui no ativo circulante, no exercício atual, o ativo circulante total de R$ 293.043.146,10. No caixa, entre bancos, todas as contas, R$ 249.404.784,38. Créditos a curto prazo, aí nós temos aí os lançamentos dos impostos, enfim, R$ 32.707.130,88. Demais créditos e valores a curto prazo, R$ 2.866.839,86. Os estoques, R$ 8.064.390,98. Ativo não circulante, que não é dinheiro, no caso os bens imobilizados, né? Nós temos aqui total de R$ 328.600.837,94. Ativo realizável a longo prazo, R$ 19.823.316,50. O imobilizado, R$ 308.777.521,44. Total do ativo, que é os bens e direitos, total é R$ 621.643.984,04. Próxima página. Continuando aqui o balanço patrimonial, o lado do passivo, né, que é as obrigações, né? Aí nós temos o passivo circulante, que é as obrigações de curto prazo, obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais a pagar a curto prazo, R$ 3.009.662,39. Empréstimos e financiamentos, R$ 6.688.059,33. Fornecedores e contas a pagar, R$ 3.412.553,73. Obrigações fiscais, R$ 1.107,73.
Obrigações de repartição a outros entes, 60 mil. Demais obrigações a curto prazo, R$ 5.746.494,86. E tem o passivo não circulante, né? Longo prazo. Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo, que vence mais de um exercício. R$ 6.627.116,22. Empréstimos de financiamentos a longo prazo, R$ 21.469.093,09. Fornecedores a longo prazo, R$ 4.338.326,19. Total do passivo, R$ 51.352.413,54. Aí nós temos agora o patrimônio líquido, que é a diferença entre o ativo e o passivo, né? Então, que é o quê? Os resultados, que vem quando apura final do ano, certo? Apura despesa menos receita, a diferença positiva, né, no caso, ele vem aqui para o passivo, também, ao contrário também, o negativo. Então, nós temos aqui no patrimônio líquido um total de resultado acumulado de R$ 570.291.570,50. O resultado do exercício, né, do exercício de 2020, desse exercício, R$ 47.599.065,39. Resultado dos exercícios anteriores, R$ 522.692.005,11. Total do patrimônio, R$ 570.291.570,50. Aí, na soma do passivo e o patrimônio líquido, vai fechar lá com o quadro anterior, né? R$ 621.643.984,04. Próximo slide. Agora vem a parte dos índices legais. Pode passar para a próxima página. Aí nós temos aqui a receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Então, temos aqui o total. A receita corrente líquida ela é uma receita apurada mês a mês e é móvel, sempre os 12 meses anteriores, né? Então, de abril ali, de 2025, R$ 37.151.455,52. Maio de 2025, R$ 35.936.843,07. Junho, R$ 34.635.353,45. Julho, R$ 37.838.828,63. Agosto de 2025, R$ 34.378.826,94. Setembro, R$ 36.557.424,32. Outubro, R$ 37.424.998,17. Novembro, R$ 36.222.441,16. Dezembro, 2025, R$ 43.382.490,38. Janeiro de 2026, R$ 41.626.016,10. Fevereiro, R$ 36.691.078,98. Março, o último fechado, R$ 36.748.046,47. Total, nesses 12 meses, de R$ 448.593.813,19, que dá uma média mensal de R$ 37.382.816,93. Aí do lado só tem um gráficozinho que mostra, mas o próximo quadro é a despesa de pessoal em cargos. Aqui, nós temos aqui a receita corrente líquida, né? 463.328.000. Essa posição é março de 2026, o último fechado no SIM-AM, que foi enviado para o Tribunal de Contas do Estado. Receita corrente líquida, R$ 463.328.829,19. Transferências obrigatórias da União relativas a emendas individuais, R$ 8.910.000. Como essas despesas, receitas têm destinação, certo? Então, elas são deduzidas da receita para fins de cálculo do índice de pessoal. Aí temos aqui recursos destinados ao pagamento de agentes comunitários, também tem que ser excluído também, R$ 5.825.026. Então, a receita líquida corrente, após essas deduções, R$ 448.593.803,19. E a despesa de pessoal? Também ela vem de 12 meses também, os últimos 12 meses, que no caso a última posição foi em março, R$ 233.965.069,47.
deu um percentual de 52,16. Isso é a diferença a despesa dividida em relação à receita. Aí o próximo quadro agora, evolução do índice da despesa com o pessoal. Então, também temos um quadro aqui, que é um gráfico que mostra a evolução 2023, 2024, 2025. Houve um ascendente. E também aqui também apura também é só o primeiro quadrimestre. Ainda não, isso aqui tem que ver o final também, como que vai ser a evolução aqui. Então, até o primeiro quadrimestre está em 52,16%. Próximo quadro, percentual aplicado em educação. Valor exigido, que é o quê? É o que nós recebemos de receitas próprias e as transferências constitucionais, né? 25% disso aí, em termos de valor no primeiro quadrimestre, seria R$ 22.486.764,45, que deveria ser aplicado. Como está ainda no primeiro quadrimestre, aplicou-se, por enquanto, R$ 7.641.037,15. Isso também vai evoluindo também durante o ano. Então, aplicado até o primeiro quadrimestre foi de 8,50%. Uma diferença, então, entre o exigido, né, 22.486.000, contra os 7.641.037,15. Então, há uma diferença ainda para alcançar ainda de 14.845.727,30, que tem que ser aplicado até ao final do exercício. Próximo quadro. Percentual aplicado em saúde. Valor exigido, né, que é a mesma coisa. Esse valor aqui é encontrado de um percentual de 15% sobre as transferências constitucionais e os impostos do município. Então, o município tem que aplicar 15% na saúde. E o valor aplicado, a saúde sempre supera, né? O valor aplicado até o primeiro quadrimestre foi de R$ 20.594.932,57. Então, o total aplicado até o primeiro quadrimestre foi de 22,90%. Então, uma diferença aí, R$ 7.102.873,90 a mais do que o valor mínimo exigido. Bom, são esses os números do primeiro quadrimestre do Executivo do município de Sarandi. Eu quero agradecer a presença da Amanda e do Edevilson, assessor do vereador Bugrão, e Iago, assessor do vereador Balaco, a Thelma, servidora da autarquia Águas Sarandi. Agora passa a palavra para o contador Anderson Mendes da Silva para apresentar as contas da autarquia Águas Sarandi. Boa tarde a todos. Prestação de contas da autarquia Águas de Sarandi no primeiro quadrimestre de 2026. Vou apresentar aqui um demonstrativo das receitas e despesas deste primeiro quadrimestre. Resumo das receitas. Valor orçado atualizado para o exercício, para a receita patrimonial, foi de R$ 255.927,83. Foi realizado no primeiro quadrimestre R$ 247.613,92, uma porcentagem de 96,75% do previsto sobre o realizado sobre o previsto. Receita de serviços. Previsto, valor orçado atualizado, R$ 47.663.000. Realizado no primeiro quadrimestre, R$ 16.752.319,74, correspondendo a 35,15%. Outras receitas correntes, previsto R$ 87.000, realizado até o primeiro quadrimestre, R$ 1.340,07,
correspondendo a 1,54%. Receita de capital, valor atualizado, R$ 5.924,04, o mesmo valor realizado no primeiro quadrimestre. O valor total previsto para este exercício, R$ 48.011.851,87. No primeiro quadrimestre, realizado R$ 17.007.197,77, correspondendo a 35,42%. Neste quadro, resumo das receitas. O valor orçado atualizado para despesas com pessoal e encargos para o exercício foi de R$ 16.482.597,62. No primeiro quadrimestre foi empenhado R$ 4.880.061,50, correspondendo a 29,21%. Referente a juros e encargos da dívida, valor previsto R$ 2 milhões, empenhado no primeiro quadrimestre R$ 1.100.000, correspondendo a 55%. Outras despesas correntes. O valor orçado R$ 23.327.400, empenhado no primeiro quadrimestre R$ 14.364.258,37, correspondendo a 21,58%. Despesas de capital, orçados R$ 6.404.417,30, empenhado no primeiro quadrimestre R$ 2.298.855,56, correspondendo a 35,89%. Do total previsto para despesa para este exercício, R$ 48.214.414,92. Total empenhado até o primeiro quadrimestre, R$ 22.643.175,43, correspondendo a 46,96%. Disponibilidade financeira em 30/4/2026, no primeiro quadrimestre. Banco conta movimento, R$ 4.177.516,96. Banco conta vinculada, R$ 2.950.391,13. O saldo total em 30/4 corresponde a R$ 7.197.908,09. Essa foi a apresentação da Autarquia Águas de Sarandi. Agora passa a palavra para o Marcos Aurélio da Rosa, contador do Preserve. Boa tarde a todos que aqui se encontram na Câmara e que estão pela internet. Eu vou fazer a apresentação da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores municipais de Sarandi, que é o Preserve. Primeiro quadrimestre 2026, correspondente a janeiro a abril. Primeiramente, as receitas. Valor orçado para 2026 das receitas correntes, R$ 98.805.213.
primeiro quadrimestre, realizou R$ 35.535.495,83. Receitas de contribuições dos segurados. Orçado para 2026, R$ 20.860.000. Primeiro quadrimestre, realizado R$ 6.311.365,60. Os ativos, R$ 20.570.000 é o orçado. Realizado R$ 6.311.365,60. Contribuições dos inativos. Orçado R$ 290.000, realizado no primeiro quadrimestre R$ 88.647,66. Receitas de contribuições da parte patronal. Orçado R$ 21.370.000. Primeiro quadrimestre realizou R$ 6.460.133,40. Receita de serviços, que é a taxa administrativa. Orçado R$ 4.930.000. Realizado no primeiro quadrimestre, R$ 1.352.435,52. Outras receitas correntes. Orçado R$ 23.013.213. Realizado no primeiro quadrimestre, R$ 7.608.951,40. Receita de compensação previdenciária entre regime próprio e regime geral, que no caso seria o INSS. O orçado, R$ 2 milhões, realizado R$ 166.880,02. Aporte para amortização do déficit atuarial, para o RPPS. O orçado para 2026 é de R$ 21.013. Realizado até o primeiro quadrimestre, R$ 7.438.846,18. Demais receitas correntes. Orçado R$ 13.200, realizado no primeiro quadrimestre R$ 3.225,20. Receita patrimonial, que são os valores imobiliários. Orçado para 2026, R$ 28.632.000. Primeiro quadrimestre, R$ 12.864.491,36. Total de receitas previdenciárias, receita menos os aportes, R$ 77.805.200 é o orçado, e o realizado R$ 28.096.649,65. Agora eu vou apresentar as despesas. Despesas previdenciárias. Benefício civil, o orçado R$ 71.897.900, realizado R$ 14.793.376,97. O benefício civil da aposentadoria, R$ 61.897.900 foi o orçado, e o realizado R$ 12.904.126,79. Os benefícios civil de pensões, o orçado R$ 10 milhões, realizado no primeiro quadrimestre R$ 1.889.250,18. Outras despesas previdenciárias do RPPS, 820.000 orçado. A compensação previdenciária do RPPS, 820.000, e o valor realizado até o primeiro quadrimestre, R$ 133.508,61.
Demais despesas previdenciárias, não teve. Subtotal das despesas previdenciárias, o orçado, R$ 72.717.900, realizado até o primeiro quadrimestre, R$ 13.169.764,07. Resultado previdenciário, orçado R$ 5.087.300. No primeiro quadrimestre foi realizado R$ 14.926.885,58. E o total das despesas fixada orçada foi de R$ 77.805.200. E realizado até o primeiro quadrimestre, R$ 28.096.649,65. Agora eu vou estar falando sobre as disponibilidade financeira até 31 de abril de 2026. Então, são todas as aplicações dos recursos da Caixa de Aposentadoria de Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi. Caixa Econômica, são fundos, né, de renda fixa, aplicado na Caixa Econômica Federal, nos aposentados e pensionistas. O valor de R$ 164.834.275,16. Aplicado na cooperativa Sicredi, também a conta de aposentado e pensionista, R$ 45.806.627,92. Depositado no Banco Bradesco, também de aposentado e pensionista, R$ 73.495.150,93. Depositado na Caixa Econômica Federal, essa conta é da taxa administrativa, R$ 7.015.510,92. Depositado na Caixa Econômica Federal, esse aqui já é a compensação previdenciária, R$ 7.829.646,68. Depositado no Banco Itaú, é uma conta também de aposentado e pensionista, no valor de R$ 52.301.922,56, totalizando as aplicações de todas as rendas fixas, R$ 353.283.134,17. E o total de pessoas que se aposentaram até abril de 2026 foi de 849, total de pensionista 205, totalizando 1.054. Então, essa é a prestação de contas do regime próprio, né, da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi, o Preserve. Muito obrigado. Agora, gostaria de abrir espaço para pergunta ou questionamento feito pela internet ou para os senhores e as senhoras aqui presentes. Bastante aposentado, né? Bastante. Total já passou de 1.000, né? Não havendo nenhuma pergunta ou questionamento, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa audiência pública. É isso aí. Desculpa pelo atraso. Parabéns. Rapaz, As correrias se andaram também? não, eu estou há 8 anos, rapaz, presidente da comissão de orçamento. Eu falei que tem que trocar um pouco. Vamos passar. Põe o outro.